Bom dia, então, graça e paz. Obrigado ao pastor Edgar, que passou aí todas as coordenadas aqui da ação de ontem. Realmente foi um sucesso, ficamos muito felizes aqui. Deus realmente moveu o coração de muitos, né? Para a glória dele. Obrigado aos irmãos que estavam aqui no louvor, o pessoal da técnica. E nós vamos, então, meditar um pouco na palavra do Senhor. Nesse domingo, você está em casa aí com a sua família. Então, a gente está fechando uma série esse mês de maio, né? Desabafos de um adorador. Essa aqui é a série. Olha, nós já falamos sobre dívida, desespero, desapontamento, direção. E hoje nós vamos fechar com desamparo, ok? E o salmo que nós usamos, nós escolhemos, será o Salmo 13. O Salmo 13, então, fala sobre desamparo. Só para a gente ficar um pouco mais com essa informação, desamparo fala sobre abandono, gente. Condição de quem está abandonada, sem auxílio material ou moral. Estado daquilo que caiu no esquecimento, do que está sem proteção. Então, a pessoa desamparada, ela está se sentindo abandonada, esquecida, sem auxílio, sem... muitas vezes apoio e pessoas que possam socorrê-la. Esse é um estado de quem está desamparado. O Salmo 13, então, começa com uma pergunta. E essa pergunta que Davi faz é uma pergunta que talvez nós façamos constantemente. Quando estamos em lutas, quando estamos em dificuldades, quando estamos em situações difíceis na vida, talvez essa pergunta seja uma delas. Até quando, Senhor? Até quando? Outras perguntas nos vêm à mente também, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, talvez a primeira pergunta é: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Uma outra pergunta relacionada talvez seja: por que eu? Por que comigo? Né? Por que não com uma outra pessoa? Porque isso veio sobre a minha vida nesse momento. E esta até quando, também quando as coisas se prolongam, né? Então, quando as coisas não mudam e você está num cenário adverso, numa luta constante, e essa pergunta vem e a gente realmente faz: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou estar neste cenário? E muitas vezes a gente não faz a pergunta certa, né? As perguntas certas seriam: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem que eu passe por isso? Né? Para que eu estou passando por essa situação? Aonde o Senhor quer que eu chegue e o que o Senhor quer que eu aprenda? Então essas talvez seriam as perguntas mais adequadas, mas nem sempre a gente faz as perguntas certas. Davi, então, aqui estava cansado, sentindo desamparado, e ele faz 4 perguntas ao Senhor. Senhor, até quando te esquecerás de mim? Olha que forte isso. Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Senhor, até quando? Terei angústia e tristeza em minha alma. E, Senhor, até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? Olha o cenário que Davi pinta do seu estado, da sua situação. Ele entende que Deus se esqueceu dele, que está escondendo o rosto, ou seja, ele não quer mais conversar com Davi, que ele está se esquivando deste relacionamento, deste contato, que isso tem gerado grande tristeza e angústia no seu coração e que ele tem visto seus inimigos prosperarem e ele sempre no fracasso. É um cenário bem complexo, difícil, e que talvez esteja acontecendo com você ou com alguém muito próximo. Bom, esse sentimento de abandono e gerado também aí, que pode acarretar até um desânimo, uma desesperança, ele pode ter algumas causas, né? Talvez uma das causas seja essa que Davi apresentou aqui, né? Um longo período de pressão extrema.
Essa frase de Davi, até quando, mostra que o que ele estava passando não foi rápido. As coisas não estavam se resolvendo. Não era algo que estava repentino. Não era uma luta momentânea. Era algo que estava constantemente o afligindo. A gente conhece um pouco da história de Davi, o que está escrito na Bíblia, e a gente vai ver que Davi teve vários momentos de períodos de luta longos na vida, né? Então, seja lá defendendo as ovelhas do seu pai, brigando com animais, com feras, depois enfrentando o gigante, depois fugindo de Saul, foram um longo período fugindo de Saul, anos, né? Se escondendo em cavernas e sendo caçado pelo rei de Israel como um animal. Ele também precisa fugir dos seus inimigos, fugir dos países hostis a Israel. Nós vamos ver várias fases de Davi que ele precisa fugir e passa por grandes lutas, chegando até o ponto de fugir do seu próprio filho, que faz uma rebelião contra ele. Então nós vemos que Davi não teve uma vida fácil. Longos períodos de pressão podem também estar te assolando, meu querido. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você se pergunte: Senhor, até quando eu enviarei currículos e ninguém me chamará para uma entrevista? Senhor, até quando eu farei entrevistas e eu nunca serei o aprovado? Senhor, até quando eu vou ter a minha mãe doente em casa, num estado sem melhoras? Senhor, até quando o meu filho continuará longe dos teus caminhos e fazendo coisas que estão o levando à destruição? Senhor, até quando o meu marido estará longe de casa, numa aventura amorosa, deixando a sua família? Senhor, até quando os meus vizinhos continuarão me afrontando? Até quando eu serei envergonhado? Tem tantos cenários, gente, até quando que a gente poderia falar? Longos períodos de pressão, assim como Davi. Bom, esse desamparo também pode ter sido causado por severos traumas emocionais. Nós temos o exemplo de Jó, que passa por traumas emocionais terríveis num mesmo momento, né? Talvez você que esteja me ouvindo já tenha um filho que você perdeu. Jó perdeu 11 no mesmo dia, na mesma noite. Talvez você já tenha perdido algum bem importante para você. Uma casa, um carro, uma dívida, não conseguido pagar algo e ter que devolver. Jó perdeu todos os seus bens, toda a sua fazenda, todos os seus animais, centenas, milhares de animais, num mesmo dia. Talvez você já tenha ficado doente, né? Com certeza, situações difíceis. Jó também perde a sua saúde e as suas feridas em carne viva e o seu corpo precisam ser raspados com cacos de telha, tamanha sua dor. E como se não bastasse tudo isso, sobrou algo para ele. Uma mulher murmurando todos os dias na sua cabeça. Então quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Então Jó, severos traumas emocionais, da noite para o dia, a sua vida muda completamente. Isso pode gerar um cenário de desamparo, de desânimo. Jó chega num ponto da sua vida que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Talvez Jó também estava bem próximo dos sentimentos de Davi. Uma outra situação que pode causar esse sentimento de desamparos é um cansaço excessivo, né? Nós temos a vida de Elias como um exemplo bíblico para nós. Elias, ele
Ele estava lutando contra um sistema corrompido e idólatra no seu país há muito tempo. Ele estava praticamente sozinho, confrontando o rei, a rainha de Israel, que estavam tomando caminhos totalmente contrários ao Senhor. Ele estava confrontando profetas e mais profetas idólatras que estavam fazendo o povo de Israel pecar. Ele estava colocando a sua cabeça a prêmio todos os dias, quando ele ia contra um sistema totalmente estabelecido. Elias estava cansado disso. Elias estava já com as suas forças exauridas. Ele estava cansado de fugir do rei, ele estava cansado de fugir agora de Jezabel, e ele vai se deparar agora numa caverna aonde ele tem um sentimento de total tristeza, desamparo, e ele diz: bom, Senhor, é melhor que o Senhor me leve, eu não estou mais tendo forças para continuar a lutar. Gente, então, muitas causas podem causar esse sentimento de desamparo. O cenário é que Davi chega no Salmo 13, versículo 1 e diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E isso mostra aqui 3 situações que nós vemos clara na vida de Davi, que ele mostra no texto. Primeiro, um esfriamento espiritual. Apenas uma pessoa que se sente fraca na fé, nesse sentido de que está esfriando o seu relacionamento com Deus, questiona isso. É um cenário difícil, é um cenário complexo. E talvez você esteja se sentindo assim, meu querido. Talvez você esteja com a sua fé abalada. Talvez aquele fogo, aquele clamor, aquele fogo do Espírito na tua vida não esteja mais aquecendo o seu coração. Talvez a sua alma e os seus sonhos estejam despedaçados. E esse esfriamento espiritual, ele vem como uma bola gelada no seu coração. A sua alma começa a gelar e a sua fé começa a esmorecer. É um sentimento muito difícil, é um cenário muito complicado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, o versículo 2, Davi fala: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? E esse versículo ele vai mostrar um outro cenário de Davi, que era uma possível depressão emocional. Quando Davi diz que ele está com constantes angústias no seu coração, com inquietações na sua alma e uma tristeza profunda dia após dia, é exatamente um cenário depressivo. Talvez você esteja passando por isso. Talvez as lutas estejam te sucumbindo. Talvez você esteja passando momentos, querido, onde você não consegue reagir. Onde você está se sentindo isolado, sem força, sem apoio, desamparado. Talvez os sentimentos de inquietação sobem ao seu coração constantemente. Talvez a tristeza esteja acabando com os seus sonhos. Você não projeta um futuro mais para a sua frente, para a sua vida, para a sua família. Você tinha tantos sonhos que agora você está totalmente esquecendo deles, achando que não vai conseguir superar esta fase. Esse momento de depressão emocional pode acabar com a nossa vida e nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra isso. E Davi vai nos dar já o caminho para isso. Querido, talvez um outro cenário que você possa se identificar com Davi está também no versículo 2, ele diz: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando eu verei que as pessoas que querem o meu mal prosperam e eu não consigo sair da onde eu estou?
Até quando eu verei os meus vizinhos que zombam de Deus, prosperando, triunfando, e eu continuando no fracasso? Isso mostra uma injustiça pessoal que Davi está revelando a nós aqui. Davi, ele tem coragem de mostrar quem ele é. Talvez esse seja um dos pontos que Deus mais se agrada de Davi, e pode ser realmente algo que foi fundamental e essencial para ele ter sido chamado de um homem com o coração conforme Deus. Porque Davi, ele não esconde os seus sentimentos. Davi, ele não coloca máscaras na sua vida. Davi, ele não cria personagens. Davi simplesmente é sincero e abre o seu coração diante de Deus. E ele está dizendo que ele está sendo injustiçado aqui. Ele está dizendo: Senhor, até quando eu que te sirvo vou continuar nesta luta? E as pessoas que não te conhecem e que muitas vezes blasfemam de ti, prosperam no meu lugar. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente pensa. Quantas vezes a gente pensa isso? Quantas vezes a gente pensa isso quando o meu colega de trabalho é promovido no meu lugar? E aí eu penso, mas espera aí, essa posição deveria ser minha, porque eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu dou testemunho dele aqui na empresa, eu tenho ajudado as pessoas a encontrar com o Senhor, eu invisto meu tempo no horário do almoço para aconselhar pessoas, né? Eu sempre procuro auxiliar os outros, eu procuro ser um cristão verdadeiro aqui. E esta pessoa, este colega meu de trabalho, que não ama a Deus, que não honra o Senhor, que blasfema e que zomba dos valores cristãos, foi promovido no meu lugar. E esse sentimento de injustiça, ele muitas vezes está no nosso coração. E ele causa sobre nós inquietações, ele causa tristeza, ele causa dores emocionais. Esse era o cenário de Davi, que Davi teve coragem de reconhecer. Ele clareia tudo isso diante do Senhor, ele se expõe. Bom, mas agora, então, o que Davi faz com tudo isso? Ele reconhece que ele está num esfriamento espiritual, numa depressão emocional e numa injustiça pessoal. E o que Davi faz com esse cenário? Ele pede socorro. Versículo 3 é um clamor de socorro. Olha para mim, Senhor, olha. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos. Esse pedido de socorro de Davi vem na hora que ele reconhece que ele não tem mais forças para lutar sozinho. Que ele não tem condições e apoio externo para mudar o teu cenário. Para mudar o cenário dele. E este é algo que nós precisamos entender. Quando nós estamos nesse cenário de depressão, esfriamento e injustiça e total desamparo, nós precisamos entender que o nosso socorro só virá do Senhor. E ele diz: Senhor, olha para mim. O olhar do Senhor e a resposta do Senhor e este recontato, esta reconexão com Deus são essenciais para que Davi entenda que ele está se sentindo amparado novamente. Esse olhar de Deus é suficiente para Davi entender que ele é amado, que ele é querido. É este olhar que ele precisa que Deus faça com ele, vire o seu rosto de novo para ele. É este contato, esta intimidade, este relacionamento que Davi busca e que nós precisamos buscar quando nós estamos no fundo do poço, se sentindo totalmente desamparados. E Davi diz: Senhor, ilumina os meus olhos. Estes olhos, Pai, que estão cansados de chorar. Estes olhos que estão apagados, Senhor, pelas lutas da vida. Esses olhos que estão cheios de olheiras, Senhor, que eu não consigo dormir mais.
Esses olhos, Senhor, que não conseguem mais olhar para o alto, nem para frente, mas só para baixo. É um olhar depressivo, é um olhar de alguém que está angustiado, é um olhar de alguém que perdeu a esperança. É um olhar de alguém que está se sentindo desamparado, sem apoio, sem auxílio. É um olhar sem vida. É este olhar que Davi está dizendo: Senhor, muda o meu olhar. Eu preciso de brilho nos olhos. Eu preciso que o Senhor ilumine de novo os meus olhos. Eu preciso que os meus olhos brilhem com um sentido da vida. Eu vi um pouco disso ontem aqui. A gente que está acostumado no mercado de trabalho, a gente vê poucas pessoas com brilho nos olhos. A gente vê várias pessoas lutando pelo seu salário, pela sua promoção, pela compra de um bem. Mas isso não brilha o seu olho. Isso são coisas que nós fazemos por um prazer momentâneo. Você está numa troca. Eu vou doar aqui o meu talento e o meu trabalho e eu vou receber um benefício e um salário que vai me dar a oportunidade de comprar algo que eu quero, e nós ficamos vivendo nessa troca comercial. Mas ontem aqui os voluntários mostraram que eles estavam aqui com brilho no olho. São pessoas que servem a Deus não por uma troca. Nós não tínhamos nada para dar em troca para eles aqui. Eles só ganharam um lanche. Não pagamos nem o transporte. Não tinha salário, não tinha recompensa, não tinha dinheiro envolvido. Mas tinha uma causa, tinha um motivo, tinha um propósito. E essas pessoas que estavam aqui nos 2 sábados, e todas as pessoas que servem a Deus de coração aberto, elas estão realmente fazendo com um propósito. Isso é brilho no olho. Quando nós alcançamos uma pessoa, quando nós ofertamos o nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos, o que nós temos de melhor para abraçar, ajudar as pessoas, quando nós fazemos um pequeno grupo, quando nós fazemos uma oração, quando nós levamos um estudo, quando nós ligamos para alguém e damos um conselho e ouvimos aquela pessoa e oramos juntos e choramos juntos, isso é brilho no olho. É fazer as coisas com propósito. É o que Davi está pedindo de novo aqui para o Senhor. Senhor, ilumina os meus olhos, eu não aguento mais esses olhos de morte. Eu preciso olhos avivados, olhos de vida. Porque se isso não acontecer, do contrário, ele diz, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. O que Davi está nos mostrando é que existem 2 caminhos quando nós estamos no fundo do poço. Ou nós pedimos socorro ao Senhor, ou nós clamamos a Deus para que Ele olhe o seu rosto e faça de novo, colocar em nós um sentido na vida e um brilho no olho, ou o nosso caminho será de morte. Ou nós cairemos nesse abismo profundo dia após dia e nós não veremos a luz no final do túnel. Quando Davi coloca isso muito claro para nós, isso fica evidente em nossas vidas. Gente, ou nós clamamos ao Senhor nos momentos difíceis, ou nós buscamos socorro em Deus, ou certamente, do contrário, diz o texto, o sono da morte virá sobre nós. Talvez não seja uma morte física, mas com certeza será uma morte de propósitos, uma morte de esperança, uma morte de futuro, uma morte de promessas que nós não cremos mais. E quando nós perdemos a esperança e nos sentimos desamparados, nada mais nos socorre. Não temos mais um futuro e um caminho pela frente. Esse salmo, então, ele mostra claramente para nós que Davi, ele conhece muito bem o seu estado e ele se abre diante de Deus. Querido, eu quero te chamar hoje para você deixar de passar um pano na situação, de querer tapar o sol com a peneira, como diz aí, de querer esconder das pessoas que você está
numa crise profunda. É o momento de você se abrir, primeiro para Deus, abrir o seu coração, colocar diante dele toda a sua alma, toda a sua fraqueza, todas as suas limitações. Depois também procurar se abrir com pessoas próximas que realmente te amam, que realmente servem o Deus que você serve, que tem os valores que você tem e que vai poder te apoiar, te fortalecer, te animar, te ouvir, te encorajar nesse momento difícil. É o momento de nós conhecermos a nós mesmos e nos abrirmos. Davi também mostra o poder do clamor. Depois que eu reconheço a minha limitação, eu clamo ao Senhor pedindo socorro. E talvez esse seja o momento que você esteja passando, meu querido. Não se feche para Deus. Não se feche para as pessoas. Clame ao Senhor. Confie nele. Esse é o terceiro ponto. Porque após você reconhecer o seu estado e clamar e pedir por socorro, Davi então fecha esse salmo confiando em Deus. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O cenário de Davi ainda não havia sido mudado. Mas Davi confia que ele será mudado. Quando ele diz assim: Senhor, ainda que eu esteja me sentindo desamparado, eu confio no teu amor, é porque ele está dizendo que Deus não se esqueceu dele. Que não há outro caminho a não ser confiar no amor de Deus, mesmo quando tudo está perdido. Confiar, exultar e se alegrar no livramento do Senhor, na salvação, como ele diz aqui. Mesmo diante dos seus inimigos prosperando, mesmo diante dos seus inimigos te atacando, e eu digo, Senhor, eu me alegro no teu livramento, isso é fé. Porque ele confia que ainda que ele esteja passando uma fase aonde ele está sendo envergonhado, chegará o momento onde ele será honrado. Ele confia que do Senhor virá o livramento e a salvação dele. Cantar ao Senhor pelo bem que Deus tem feito é confiar na bondade do Senhor, mesmo quando eu estou recebendo o mal. Davi está cantando a bondade do Senhor, mesmo diante dos males, mesmo diante da adversidade. Ele consegue cantar a bondade e agradecer a Deus pelo bem que Deus tem feito e que ainda fará. Queridos, eu não sei para você, mas esse texto falou muito forte comigo essa semana. Confiar no amor do Senhor, no livramento e na bondade dele, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas confiar no Senhor quando um jovem de 18 anos, cheio de planos, pensando na sua faculdade, pensando no curso que vai fazer, na universidade, cheio de projetos, e ele sofre um acidente de moto e escorrega embaixo de uma carreta de mais de 18 toneladas. E a moto é totalmente amassada e vai para o ferro velho dentro de um porta-mala de um Corcel 2, do pai desse garoto. E esse garoto é tirado debaixo dessa carreta, com vida. E ainda passa por um erro médico, porque ele estava com sérias queimaduras, mas ele foi engessado. Esse erro médico traz para ele grandes problemas, porque ele começa
a ficar tonto em casa e com febres. E aí o seu pai corta o gesso. E aí vê que depois de alguns dias aquela carne apodreceu. E os bichos e as larvas estavam andando pela pele. E esse rapaz é socorrido, esse rapaz fica 1 mês no Hospital das Clínicas internado, esse rapaz passa por 5 cirurgias e esse rapaz consegue salvar a sua perna que ele teria que amputar. Esse rapaz depois passa por meses de recuperação e tem todo um ano de restauração, onde ele deveria estar estudando na faculdade ou trabalhando e vivendo os seus sonhos. Um rapaz de 18 anos estava na cama e fazendo fisioterapia para voltar a andar. Eu sei bem o que é isso. Eu passei por isso. E quando a gente passa por um cenário desse, meu querido, se você não confiar no amor de Deus, lá no hospital, sozinho, num leito de enfermaria, sem companhia, sozinho. Se você não confiar na bondade de Deus, meu querido, você se desespera. E esse mesmo rapaz recebe a ajuda do seu pai e abre um negócio, um restaurante na família. E esse negócio vai bem. E esse rapaz se torna um empreendedor jovem de sucesso, com 20 anos, tocando um negócio. O restaurante melhora as vendas e aumenta, e os clientes vêm. E esse negócio está muito bem, e esse negócio prospera, e esse negócio dá a oportunidade de comprar um outro negócio, um outro supermercado, agora com restaurante, e as coisas estão indo muito bem. E de repente, do dia para a noite, o seu pai é baleado no seu comércio e todos os seus sonhos desabam. Do dia para a noite, esse rapaz perde o seu pai, perde o seu apoio, perde o seu sócio, perde o seu amigo, perde o seu maior incentivador na sua vida. 20 e poucos anos, esse rapaz tem um filho recém-nascido nesse dia, 15 dias de vida. Meu filho Gabriel, minha esposa em casa, com depressão pós-parto, minha mãe agora, uma viúva, chorando todos os dias, e o negócio não dá mais para tocar, eu não tinha mais coragem de trabalhar ali. Onde o meu pai foi assassinado, fechamos, falimos, passamos muita dificuldade financeira, vendi carro, perdi o apartamento para pagar as dívidas do negócio, e foram anos difíceis, foram anos muito difíceis. Nesse período, minha esposa engravida a segunda vez, sem projetarmos ali, sem planejarmos, porque a situação estava muito difícil. Estávamos vivendo, saímos de um apartamento de 3 dormitórios, nosso, para o quintal da minha sogra, e precisando de ajuda, e eu ia trabalhar e chorava em cima do meu prato, porque eu sabia que a minha esposa, grávida, não ia comer aquela mistura que eu tinha. Nesses momentos, gente, desculpa a emoção, eu nunca contei isso, porque eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que eu ia chorar. Eu pouco falo sobre isso, mas esse texto me fez lembrar isso. São momentos que
que a gente se sente desamparado. E quando eu estava esperando o carro vir buscar o corpo do meu pai para levar para o necrotério, sozinho, sem celular, sem telefone, sem nada, pensando na vida e pensando no golpe que foi repentino. Se a gente não confiar no amor de Deus, se a gente não confiar na sua bondade, se a gente não clamar e pedir por socorro, gente, nada mais nos segura. Peço desculpas pela emoção, mas esse texto, ele me fez lembrar algumas coisas da minha vida. Nós vamos cantar ainda uma última música, mas eu quero fazer uma oração final. Você aí na tua casa, meu querido, talvez já passou coisas muito piores do que eu passei. Talvez você tenha se identificado muito com Davi ou com a minha história. Mas eu quero te dizer, meu querido, não desista da sua trajetória. Não desista da tua vida. Não pense que esse cenário que você está de desamparo, de abandono, vai continuar. Isso não será o teu fim. Esse é um momento para você crescer, é um momento para você amadurecer. É um momento que Deus está providenciando na tua vida para você sair mais forte dessa luta, dessa situação. Confie no Senhor. Clame ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Deus, porque a tua palavra nos encoraja, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos socorro quando nós clamamos a ti. Obrigado, Pai, porque o teu filho morreu na cruz e prometeu estar conosco todos os dias, inclusive nas lutas, nas provas, nas tentações. Obrigado porque o teu Espírito Santo, Senhor, está conosco e nos conforta, nos consola, nos dá ânimo a cada dia. Obrigado, Pai, porque as tuas verdades, Senhor, nos libertaram, Pai, de um cenário terrível, de morte e destruição. Eu só tenho que te agradecer, Deus, porque é o Senhor que nos dá força e brilho nos olhos e vida e nos aviva a cada dia para vivermos, Senhor, as lutas que nós precisamos passar. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Todo-Poderoso, que comanda o universo, mas ao mesmo tempo um Deus tão pessoal, que está conosco em cada coração quebrantado, que clama ao Senhor com fé e com esperança. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos amigos, obrigado pelas pessoas que nos apoiam nos momentos mais difíceis. São enviados teus, Senhor, são anjos que o Senhor coloca à nossa frente, em nosso lugar, próximos de nós, para nos apoiar. Obrigado, Senhor, pelos momentos de intimidade, de relacionamento, de oração que o Senhor nos fortalece. Obrigado, Senhor, pelos momentos onde nós lemos, estudamos, Senhor, e buscamos a Tua palavra, e ela, Senhor, se revela a nós. E ela nos fortalece, Pai. Obrigado. Obrigado pelo brilho nos olhos, Senhor, porque nós estamos, Pai, vivendo neste mundo tão difícil, com um propósito, com um caminho pela frente. Senhor, nós temos a motivação, Senhor, correta. Nós temos, Pai, um sentido para as nossas vidas, e é isso que nos dá um brilho nos olhos. Obrigado, Deus. Nos levanta a cada dia, Pai. Fortalece o meu irmão, Senhor, que está fraco neste dia. Deus, fortalece o meu irmão que está pensando, Senhor, que não tem mais solução na sua vida. Que está até pensando, Senhor, em tirar a sua própria vida, porque está se sentindo desamparado, sem esperança, e que não há mais futuro para ele. Senhor, ajuda o meu irmão agora, minha irmã. Ajuda, Senhor. Fortalece, Senhor, aqueles que estão, Pai,
precisando, Senhor, de um socorro, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e te agradecemos por tudo. O Senhor é bom. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. A tua fidelidade conosco, Senhor, nos sustenta. A tua bondade, Senhor, nos anima. Obrigado pelos livramentos e pela tua salvação, Pai. É pelo Senhor que nós andamos, caminhamos, trabalhamos, sorrimos, cantamos e choramos. É por ti que nós somos gente. Obrigado, Deus. O Senhor é a nossa esperança. Amém, Senhor.